Gaúcha. Agora, pontualmente 7 horas 30 minutos, a partir de agora, você acompanha a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. 7 horas 30 minutos na Serra Gaúcha, 10 graus é a temperatura. A partir de agora, conosco também a Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7 FM. Grande abraço ao nosso colega, amigo jornalista Fernando Zanuso. A sequência das entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul foi determinada por ordem alfabética, porém em conformidade com as agendas dos candidatos. O principal enfoque das perguntas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e também da Grande Porto Alegre, além dos principais temas do estado, como economia, infraestrutura, saúde e segurança. Estão sendo entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, conforme determina a legislação eleitoral. Hoje, nosso convidado é Vieira da Cunha, candidato pelo PDT. Cada político terá 15 minutos para se apresentar e apresentar os seus projetos a toda a audiência da Jovem Pan. Candidato, a partir do seu bom dia, começamos a contagem do tempo dos 15 minutos na tela. De antemão, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso chamado aqui da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de falar com a população da Serra, da região metropolitana, pela nossa Jovem Pan. Estou à disposição. Candidato, primeiro questionamento a lhe fazer nesta quarta-feira. O que fazer de diferente sendo eleito governador do estado do Rio Grande do Sul? Muito diferente, mas muito diferente mesmo. A começar pela educação, que é a nossa principal bandeira. Eu sou um brisolista, sou filiado ao PDT há mais de 40 anos. Me filiei aos 21 anos de idade, hoje eu tenho 62. São, portanto, mais de 40 anos dedicados a uma causa, sempre na mesma trincheira. E eu optei, ainda jovem, pelo Partido Democrático Trabalhista, exatamente pela bandeira da educação. Em função daquela obra fantástica que Brizola fez quando governou o Rio Grande do Sul, construindo aqui mais de 6.300 escolas. Depois o Colares ergueu aqui 92 CIEPs, a escola de tempo integral, que é a nossa principal bandeira. No meu programa de governo, nós estamos assumindo o compromisso com o povo gaúcho de termos 200 mil crianças e adolescentes estudando em tempo integral aqui no Rio Grande do Sul. Isso é possível porque nós vamos cumprir a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que manda que 35% da receita do nosso orçamento vá para a educação. Esse percentual, nos últimos anos, nunca foi cumprido. Quando eu fui secretário de Estado da Educação, na primeira metade do governo Sartori, no ano de 2015 nós chegamos perto, nós chegamos a 33,7% do orçamento aplicado em educação. Isso nos permitiu, na época, fazer um conjunto de 800 obras recuperando a infraestrutura das nossas escolas. Isso nos permitiu elevar de 9.900 crianças, quando assumimos o governo em 2015, estava estudando em turno integral. Quando eu deixei o cargo, apenas um ano e meio depois, nós tínhamos dobrado o número de crianças e adolescentes em tempo integral, eram mais de 20 mil. De lá para cá, esse número só caiu. Então nós estamos vivendo um governo que tem descaso com a área da educação. E isso não é possível. Eu vejo agora o governador, o ex-governador que renunciou e quer voltar, dizendo que a educação será a sua prioridade. Ora, se não foi neste governo, não será no próximo. Nós temos esse compromisso que é sincero, é verdadeiro, está no meu DNA. Eu, como trabalhista, vou realmente priorizar a educação. Até porque, agora há pouco foi divulgado aí o mapa da fome, nós vimos que 14,1% dos domicílios gaúchos têm famílias passando fome. Ora, mais de 1 milhão de pessoas significa isso. O que é passar fome? Quer dizer, é ter dinheiro para apenas uma refeição por dia ou até não comer nada durante todo o dia. Isso é um flagelo social. E ainda quando nós pensamos que nesses 14,1% de domicílios há crianças, então isso é realmente causa de indignação.
E o que nós queremos com essa escola de tempo integral é exatamente isso, lá nas periferias, onde há mais pobreza, onde há miséria, uma escola funcionando em tempo integral significa crianças muito bem alimentadas, porque além de uma proposta pedagógica diferenciada, nós teremos ali uma cozinha industrial que vai servir 3 refeições por dia de qualidade para aquelas crianças e adolescentes. Veja a vergonha da educação hoje no Rio Grande do Sul. Nós somos o 4º pior estado do país em evasão escolar no ensino médio. Significa dizer o seguinte, que os nossos adolescentes estão abandonando a escola. E eu te pergunto, Michael, para onde vai um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos que abandona a escola? E eu vou te responder, porque até abril eu estava atuando como procurador de justiça criminal, me licenciei em abril para concorrer, mas até abril eu era procurador de justiça junto à 3ª Câmara Criminal aqui do nosso tribunal. Essa Câmara julga em segunda instância crimes de homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica. Então eu sei bem o que está acontecendo com a nossa juventude, porque eu estava lá tratando de processos criminais. Esses jovens que abandonam a escola são facilmente recrutados pelas facções criminosas. Estão indo para o mundo das drogas, estão no caminho do crime. É isso que nós estamos fazendo com a nossa juventude, é isso que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Então está na hora de virar essa página de um governo omisso, incompetente na área da educação, e retomarmos o protagonismo que o nosso Rio Grande do Sul sempre teve, desde o Brizola lá atrás, nesse campo, tornando de novo o Estado do Rio Grande do Sul referência em qualidade de educação em todo o país. Para isso nós precisamos investir em escola de tempo integral, até porque, como dizia o meu mestre Darcy Ribeiro, um CIEP que nós construirmos hoje é um presídio que nós teremos que erguer a menos amanhã. Temos 9 minutos e 30 segundos de entrevista. Candidato, percebemos nos últimos anos movimentos favoráveis à privatização de bens públicos. O senhor é favorável a essas privatizações? E eu cito 2 exemplos muito citados nos últimos anos: Banrisul e Corsã. Qual a sua visão? Eu, quando fui deputado estadual, propus uma emenda constitucional que foi aprovada e que estava em vigor até há pouco tempo, que exigia plebiscito para futuras privatizações. E eu tomei essa iniciativa baseado na experiência amarga do governo Brito, que vendeu 2/3 da CE na época, dizendo que com aqueles bilhões que entraram nos cofres públicos, resolveria os problemas do Estado. Ora, de lá para cá as coisas só se agravaram. Ele vendeu 2/3 da CE, lamentavelmente o governo atual entregou o resto, e não se resolveram, não só não se resolveram os problemas, como se agravaram. Nós devíamos, na época, 9 bilhões e pouco de dívida, pagamos quase 40 de lá para cá, e agora esse governo assinou um acordo com o governo federal, assumindo 75 bilhões de dívida do Rio Grande do Sul com a União, o que foi um absurdo, um ato atentatório, tá, ao nosso Estado. Eu, na época que fui presidente da CE, também nos quiseram impor um acordo dessa natureza. Eu disse não ao governo federal, fui para a justiça, entrei com uma ação em fevereiro de 1993. Ela tramitou durante anos e no governo Tarso, pergunta para o ex-governador Tarso Jean quanto voltou para os cofres públicos. 4 bilhões de reais na época, que hoje significa quase o dobro dessa quantia se nós ajustarmos, né, corrigirmos esse valor. Graças ao então presidente da CE, Vieira da Cunha, que não se curvou ao governo federal, que foi para a justiça para lutar pelo Rio Grande, como deveria ter feito esse governador que renunciou, mas não. Ele dobrou a sua espinha, assinou um acordo com o governo federal altamente elegível ao Rio Grande, que significa uma verdadeira intervenção federal no Rio Grande do Sul. Um governo sob minha responsabilidade, em primeiro lugar, vou mandar para a Assembleia uma proposta de emenda à Constituição para retornar a garantia do plebiscito. Vender patrimônio do povo gaúcho só se a população concordar, primeiro. Segundo, vamos interromper imediatamente o processo de privatização da Corsã. A água não é mercadoria. A Corsã deve permanecer uma empresa pública. E essa história de dizer que ela não consegue cumprir o marco legal do saneamento é balela. Pode sim, desde que faça as parcerias público-privadas, tome financiamento no mercado financeiro para fazer as obras, para avançar o tratamento de esgoto aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Corsã, no meu governo, vai continuar pública, claro, sem prejuízo da sua eficiência, tem que agir com eficiência para atender bem a população. Banrisul, a mesma coisa. O Banrisul é um banco lucrativo. O Banrisul é patrimônio dos gaúchos.
Foi criado lá pelo Getúlio Vargas. Isso não é possível que queiram privatizar o banco, embora eles digam que não, eles disseram que não também em relação à Corsã. E estão privatizando. Aliás, atropelando a lei, o próprio Tribunal de Contas mandou parar o processo. Tais eram os atropelos. Querem vender a qualquer custo, como fizeram com a CE, entregaram a preço de banana. Então é um governo dilapidador do patrimônio público, entreguista. Nós vamos barrar esse processo de privatização, vamos permanecer com o Banrisul como banco público, até porque ele cumpre uma função social altamente relevante. As agências, os postos de atendimento que estão lá no interior, imagina se fosse um banco privado que só visa o lucro, evidentemente que não atenderia a população como atende o nosso Banrisul. Então tenho esse compromisso, né, de preservação do patrimônio público dos gaúchos e de reinserir na Constituição, como fiz quando era deputado estadual, um dispositivo democrático que submeta a plebiscito futuras alienações do patrimônio público. 6 minutos e 30 segundos ainda de entrevista na área de segurança pública, candidato. Vemos de perto que Porto Alegre hoje sofre com a guerra entre facções, não apenas a capital dos gaúchos, mas o interior também, e cito o exemplo recente da pequena cidade de Lagoa Vermelha, aqui na Serra, sendo amedrontada por conta da chegada de organizações criminosas. Quais as propostas, qual projeto o senhor tem, caso seja eleito governador do estado, de acabar com a atuação dessas facções criminosas aqui no Rio Grande do Sul? Maicon, essa é a minha área de atuação profissional. Sempre atuei na área criminal. Eu, embora tenha mais de 40 anos de vida pública, eu não sou um político profissional, sou membro do Ministério Público. Fui aprovado num concurso no ano de 1986, assumi a minha profissão, da qual me honro muito, com 26 anos de idade. Tenho uma longa trajetória no Ministério Público, sempre atuei na área criminal, como estava atuando até abril deste ano. Então eu sei o que fazer. Essa realidade é realmente insustentável. Nós tivemos o agosto mais violento dos últimos anos e setembro continua, infelizmente, no mesmo rumo. Hoje, de madrugada, ainda morreu baleada uma pessoa aqui em pleno centro de Porto Alegre, aqui próximo à Orla do Guaíba. Nós estamos aí testemunhando um banho de sangue, uma guerra entre essas facções criminosas, obrigando, né, a nós transferirmos os líderes dessas facções a presídios de alta segurança, porque lamentavelmente eles continuam comandando o crime organizado de dentro das cadeias. Tal é a falência do nosso sistema prisional, cadeias superlotadas, presos em delegacias, isso tudo com, né, a omissão do atual governo, que se gaba de ter resolvido o problema da criminalidade, quando nós estamos vendo nas ruas que a situação, a realidade é exatamente outra. Né? Nós estamos, lamentavelmente, com índices de violência muito altos. E o que fazer nessa área? Primeiro, nós temos que recuperar o efetivo. Não se faz segurança pública sem profissionais, sem PMs nas ruas, né? Sem policiais civis nas delegacias. Tem delegacias atendidas por estagiários. Nós temos um efetivo previsto na brigada de 32 mil homens e tem um claro de 15 mil. Na Polícia Civil, o efetivo é de 9.500, nós temos pouco mais de 5 mil. Então nós estamos atuando com praticamente a metade do que nós deveríamos atuar, né, de profissionais da segurança pública. Começa por aí. Nós temos também que integrar melhor as nossas polícias, nós temos que investir em tecnologia. Veja o que aconteceu com aquele menino em São Gabriel, 18 anos de idade, morreu estupidamente. E eu te pergunto, se o governo não fosse tão inoperante, tão incompetente, nós não teríamos há muito tempo já, como tem em São Paulo, por exemplo, as câmeras nos coletes dos policiais. A câmera protege o bom policial e faz prova contra o mau policial. Né? Se ele fizer uma abordagem incorreta, vai estar ali sendo filmada a sua ação. E esse governo é um governo que eu tenho apelidado governo do gerúndio. Quando tu cobra as medidas, eles dizem: estou licitando, estou contratando, estou providenciando. Ora, já se passaram 4 anos. Não fizeram por quê? Porque são incompetentes. Então, um governo, sob minha responsabilidade, vai fazer isso. Primeiro, recuperar o efetivo. Aliás, vamos fazer concurso público, não só na área da segurança, mas na área da educação também, regularmente. Não é fazer quando a situação está insustentável. Não, tem que fazer todos os anos. Porque todos os anos se aposentam profissionais, tanto na área da segurança quanto na área da educação, que têm que ser repostos. E repostos por concurso público. Tem que entrar pela porta da frente. E não essa política de contratações emergenciais,
como ocorre na área da educação, lamentavelmente. Então nós temos esse compromisso, né, de recuperar a dignidade do serviço público. Porque essa gente que está aí, esses chamados neoliberais, né, eles não querem o Estado. Claro, para eles, né, que tem dinheiro para pagar serviço particular, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, na área da segurança, está tudo muito bem. Agora, a grande maioria da população que precisa do SUS, que fica numa fila interminável para conseguir uma simples consulta com o médico especialista, que não consegue fazer uma cirurgia, essas pessoas sabem que o Estado precisa funcionar para atendê-las bem nos seus direitos fundamentais. Essa questão da saúde, por exemplo, é um escândalo. Sabe quanto, Maico, o governo do Estado colocou em saúde no primeiro semestre deste ano de 2022? Mesmo com todos os problemas gerados com a pandemia, 2 anos de pandemia, que fez com que houvesse uma demanda reprimida nessa área, colocou apenas 10,7% do seu orçamento. Aliás, desculpe, 10,4% do orçamento do Estado foi para a saúde. Agora, no primeiro semestre de 2022, por isso essas filas. Por isso as pessoas não conseguem atendimento. O Estado não está botando dinheiro para que os hospitais... Olha, nós temos uma rede fantástica no Rio Grande do Sul. São quase 250 hospitais filantrópicos, comunitários, beneficentes, santas casas, que têm condições para atender bem a nossa população, mas não tem recurso. A tabela do SUS está defasada. Ela sequer cobre os custos do atendimento, dos materiais... Ok, candidato. Infelizmente terminamos o nosso tempo, nossos 15 minutos de entrevista, para a gente respeitar o tempo, assim como todos os outros candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu lhe concedo, candidato, agora mais 30 segundinhos, peço que a gente respeite esse tempo de 30 segundos para o senhor conversar com os ouvintes, com os espectadores, para dar o seu tchau também e fazer o pedido que o senhor queira fazer aqui na Jovem Pan, por gentileza. Bom, Maico, eu queria a prorrogação, mas já que não dá, né? Então vamos nos despedir, pedindo que a população me dê essa oportunidade. Olha, eu estou com 62 anos, me sinto maduro, pronto, exerci vários cargos públicos, tanto no executivo quanto no legislativo. Eu estou pronto para ser o governador que o Rio Grande precisa. Então, no próximo dia 2 de outubro, é 12 lá e 12 aqui. Ciro Gomes, presidente da República, e Vieira da Cunha, governador, para que a educação tenha efetiva prioridade no estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Maico, muito obrigado à nossa Jovem Pan pela oportunidade, um grande abraço aos teus ouvintes e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, muito obrigado ao candidato Vieira da Cunha, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo PDT. Agora 7h48, 7h48, comando em Porto Alegre da Jovem Pan 90,7, volta ao jornalista Fernando Zanuso.